Olá, gente. Depois de um longo e saboroso inverno, delicioso, eu estou de volta. Espero não demorar tanto a voltar. Essa nossa aula de hoje é a aula 15. Na aula anterior, eu fiz uma referência a uma série de fragmentos do Heráclito, no sentido de mostrar que eu entendo que esses fragmentos fundamentam essa minha escolha de fazer um trabalho de filosofia que não seja apenas um comentário a respeito de obras ou temas, mas que seja uma proposta em que filosofia se faz, né? Aquele que se põe que escolhe se relacionar com filosofia, escolhe fazer filosofia. Tá? Então, o título dessa aula é O Pensar Põe Filosofia. Curso Popular de Filosofia, aula 15. E eu começo com um fragmento do Heráclito. Tá? E o fragmento diz: o pensamento é comum a todos. É o fragmento 113. E eu começo assim. Um erro tem sido cometido, o de se reduzir o pensar à filosofia, como se ela fosse proprietária do pensar. O pensar sempre se antecipa, pois é ele que põe a filosofia. Diante de um fragmento como esse, sempre aparece uma pergunta que soa como se fosse uma questão filosófica. O que ele quer dizer? O que o fragmento quer dizer? O que ele esconde? Como se ele já não tivesse dito clara e intensamente. Nele está tudo dito, como em um verso de poesia. Não insinua, não sugere, não propõe, afirma, apenas afirma o todo do que quer dizer. Quando me pergunto o que o fragmento quer dizer, isto mostra como estou distante e tenho recusado o pensar. Pois me ponho a procurar isto que ele quer dizer como se estivesse subentendido. Este algo pensamento, que é a todos comum, naquilo que por ser dito já está todo dito. E o que ele diz é: o pensamento é comum a todos. No entanto, pretendo confirmar se o que o fragmento diz é verdadeiro ou falso. Desde que inventaram a proposição o homem é um animal racional, com ela foi inventada uma forma de encobrimento do pensar. Diz-se desde a antiguidade, por exemplo, por natureza, o homem é um animal racional. E é, por consequência, aquele que já não precisa se preocupar em pensar, pois, sendo o que é, e nascendo na condição em que nasce, ele já está na circunferência da razão, portanto, do pensar. Eis a nossa grande ilusão. O homem não é um animal racional. Ele é aquele que inventa e constrói
a racionalidade. Porque nele há o pensar como possível, que se constrói a razão. A razão não é natural. O que é comum é o que pode ser partilhado. O que se compartilha, se divide, se doa e se recebe gratuitamente. O comum se faz como possível, como disponível, é acessível a todos. Ser acessível é estar disponível como possível a cada um, mas não é naturalmente doado a cada um. A natureza não doa pensamento. Ao contrário, diz Heráclito, a natureza ama esconder-se. O pensamento se esconde para acreditarmos que pensamos, quando o que fazemos é não pensar. A espontaneidade da natureza gera vida, gera modos de existência, mas não gera pensamento. Estar na disponibilidade de não significa ser a priori de modo incondicional. Reivindica um querer como necessidade. Esta necessidade nunca é a necessidade do outro. É sempre uma necessidade minha, pessoal. Não é uma necessidade universal. Não. A disponibilidade é universal, pois está disponível a todos. Mas a necessidade em pensar se impõe como necessidade pessoal. Reivindica um querer pensar. Então, o que é que faz acontecer como homem? O pensar. Mas não é por ser racional que eu penso? Não. É por pensar que me torno racional. O pensar inventa a razão e posso fazer uso das ferramentas da razão sem precisar pensar. Ao nascer, já estou imerso no universo das ferramentas da razão. De modo que, para pensar, eu preciso querer pensar. A razão é uma forma de encobrimento e de realização do pensar. Não posso reduzir aquilo que diz Heráclito, o pensamento é comum a todos, em o homem é um animal racional. Quando já sei a solução, não preciso pensar. Ou seja, não é necessário pensar. Mas a racionalidade se faz presente. Quando aprendo e aplico aquilo que aprendo, também não preciso pensar. Minha atividade é puramente racional. Quando ignoro e não consigo perceber a minha ignorância, não consigo pensar, nem perceber a necessidade de pensar. Nem por isso perco a racionalidade. Quando tenho absoluta convicção do que estou a crer ou fundamentar, não preciso pensar, pois já estou a fazer uso da razão. É este uso da razão, a partir dos seus fundamentos, que me confunde no sentido de acreditar que estou a pensar. E toda minha crença se assenta, a priori, na invenção do homem como animal racional. E onde a razão aparece como natural. Ou seja, creio que ser como homem é ser naturalmente racional. Sem perceber ou querer perceber, ou mesmo desconhecendo e aceitando esse desconhecimento, que a razão é uma construção, que ela possui uma arquitetura. O homem é um animal racional, não porque ele é naturalmente racional,
mas porque ele é o único que inventa a razão. É a invenção da razão que torna o ser como homem aquele que necessita, que necessidade, se faz amante, amigo, o que busca intensamente uma sabedoria, sem nunca atingir o seu termo. Então, ao perguntar quem sou eu para mim mesmo, devo explorar a pergunta de tal modo que ela me permita questionar os elementos mais simples e óbvios da minha constituição, os quais nem penso se é possível colocar em questão. Por exemplo, se a razão que há em mim é natural ou uma construção. Ser racional não é natural. A natureza tem lógica e inteligência, mas não inventa a razão a partir de si mesma. A razão é uma arquitetura que se constrói a partir de princípios, os quais se constituem em seus fundamentos. Imagine que você está de frente para um prédio muito alto, com centenas de apartamentos. Esses apartamentos todos interconectados e independentes. Internamente eles parecem autônomos, mas sem a estrutura invisível que os sustenta, eles seriam nada. Seriam impossíveis. Assim é a razão. A partir de seus princípios, se ordena toda forma de discurso, de raciocínio, análise, juízos, etc. Mas sem os seus princípios invisíveis, a razão é nada. Toda a verdade, como procura, reduz-se à convicção sem os princípios da razão. Sem os fundamentos da razão, a razão é apenas opinião, convencimento, a fala do mais forte, do mais poderoso, do mais ardiloso, daquele que é capaz de convencer, seja por sua retórica, por sua oratória, por sua eloquência, pela quantidade de dados coletados, por sua autoridade ou poder. A razão é muito mais do que uma tese bem fundamentada. Ela é uma arquitetura que, a partir de seus fundamentos, envolve todo o processo de construção do conhecimento na cultura ocidental. Raciocinar é um procedimento que ocorre na experiência humana, muito anterior ao surgimento da razão. Raciocinar pertence ao modo de ser da condição humana. A razão, porém, vai submeter o raciocínio a seus princípios. A linguagem, o alfabeto, o discurso, algumas formas de comunicação são anteriores ao surgimento da razão. No entanto, é a invenção da razão, a partir de princípios, que vai impor tais princípios a todas as formas de discurso. Então, continuemos a explorar. O que é isto pensar? Né? Não queira uma resposta rápida. Explorar é mais interessante, nos apontará bastante caminhos, ou talvez um caminho só. Espero que vocês gostem. Se gostar, compartilhe, curta. Se não gostar, diga que não gostou e por quê. Se quiser fazer questões, estou aqui.
talvez eu possa responder. Um abraço a todos e até a próxima.